Graças, paz, queridos. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido você nesta hora, Tiago, capítulo de número 1, os versículos de 2 ao 5. Você pode acompanhar comigo, por favor. Tiago, capítulo 1, os versículos de 2 ao 5. Olha o que nos diz. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé de vocês produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Aleluia. Que o Senhor aplique esta palavra em cada coração, em nome de Jesus. Queridos, eu te convido a observar as palavras iniciais de Tiago. Olha o que ele nos diz. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Quando leio este verso, queridos, eu faço uma pergunta àqueles que já me ouviram falando desse texto, por certo, já me ouviram fazer essa pergunta. E a pergunta é, será que Tiago era masoquista? Já pensou sobre isso? Ah, queridos, claro que não. Tiago, ele não era masoquista. A ideia, queridos, é que as provações enfrentadas com alegria redundam em perseverança. Sim, redunda em perseverança, que por sua vez produz maturidade. Então, enfrentar a provação com alegria é um sinal de confiança em Deus, que tudo irá dar certo e que tudo no tempo certo passará. Todo crente é provado. Sim. Todo crente é provado. E nesses dias, queridos, de pandemia, nesses dias de isolamento social, estamos sendo provados. Muitos estão sendo provados, todos estão sendo provados, por assim dizer. São diversas provas para diversos tipos de pessoas e para diversos tipos de personalidade. Pensando em prova, olha o que Salomão diz. Salomão, com suas sábias palavras, no capítulo 17, o versículo 3, ele vai dizer que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações, ele prova os corações. Interessante, queridos, que o ouro, para identificar a sua qualidade, ele tem que passar pela prova do fogo. Deixe-me dar um exemplo para você. O fogo, ele pode ser um dos piores inimigos das árvores. Mas também, em algum momento, ele pode ser muito útil. Por que eu digo isso? Digo isso, querido, porque especialistas, eles dizem que incêndios pequenos e frequentes, que são chamados de incêndios frios, eles limpam o solo da floresta. Eles terminam acabando com aquelas folhas, com aqueles galhos mortos, mas não destrói as árvores, não. Sabe o que é que isso resulta, queridos? Estes incêndios frios, eles deixam cinzas que são perfeitas para o crescimento das sementes. Ah, amados, é surpreendente isto. Incêndios de baixa intensidade, eles são necessários para o crescimento saudável das árvores. E qual a aplicação que nós fazemos? E o que é que nós pensamos quando nós, diante dessas palavras? Pensamos, queridos, que da mesma forma, a provação que na Bíblia é retratada como o fogo, são necessárias para a nossa saúde e para o nosso crescimento espiritual. Eu entendo, amados irmãos, que Deus, ele tem os seus propósitos.
E nos teus propósitos exultará essa prova que nós estamos passando, essa dificuldade que estamos passando diante desta pandemia, desse isolamento social. Eu acredito, queridos, que resultará em crescimento. É por esse motivo que Tiago diz: considerem, tenha por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Olha, os versos 3 e 4, Tiago, ele mostra a eficácia da provação. Olha o que ele vai nos dizer no versículo 3. Olha a eficácia. Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Sim, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E o versículo 4, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Bendito seja o nome do Senhor. Então observa aí o versículo 3 e 4, eles falam da eficácia da aprovação. Pois bem, queridos, está claro que toda aprovação visa nos tornar pessoas melhores. Sim, queridos, é na aprovação que Deus nos muda, é na aprovação que Deus nos molda. Eu aprendo, amados irmãos, que a humanidade, ela está sendo provada. A humanidade está sendo provada. E eu posso dizer, está sendo provada de maneira coletiva. E Deus deseja moldar, observe isso. Deus deseja moldar a humanidade. Deus deseja trabalhar no caráter do homem, moldar o homem a fim de que ele se achegue para o seu Deus. O homem vive pensando que é alguma coisa, que pode alguma coisa, mas nós sabemos que Deus é quem é tudo em todos. É Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Deus, Ele quer moldar a humanidade, tornar a humanidade melhor. Para tanto, queridos, Ele permite que sejamos provados. Tudo isso quando estamos passando é permissão de Deus. É permissão de Deus. Deus, Ele tem permitido tudo isso. Eu quero pensar com você no versículo de número 5. Isso já para nós caminharmos para o nosso encerramento. Nos diz o verso 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Ele dá de boa vontade. E diz mais: lhe será concedida. Observe o texto, queridos, e veja de que assunto Tiago está falando. Ele está falando de provações. E agora diz que quem tem falta deve pedir. Falta de quê, pastor? Falta de sabedoria. Quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus. Sabedoria, queridos, para lidar com as provações. Sim, sabedoria para lidar nesse momento tão difícil que a humanidade tem enfrentado. Sim, amados, diante desta calamidade pública, diante desta crise mundial, nós precisamos de sabedoria para passarmos por esta prova. Ah, queridos, o governo federal precisa pedir a Deus sabedoria. O governo estadual precisa pedir a Deus sabedoria. O governo municipal precisa pedir a Deus sabedoria. Pois, queridos, sem tal sabedoria, eles deixarão a população confusa, sem saber o que fazer e como agir. Nós bem sabemos, queridos, é algo muito novo, uma situação bastante nova, delicada e muito séria. E somente com sabedoria do alto passaremos por esta prova com alegria e glorifiquemos a Deus. O grande desejo do nosso coração e a nossa súplica ao Senhor é que encha de sabedoria os nossos governantes,
Seja ele, queridos, na esfera federal, estadual, municipal, que o Senhor conceda sabedoria àquelas pessoas que lidam direto na área da saúde, que o Senhor conceda sabedoria ao nosso ministro da saúde, que o Senhor conceda, queridos, sabedoria, e que eles sejam motivados a pedir ao Senhor sabedoria, porque é uma provação, queridos. Se não tivermos sabedoria, vamos meter os pés pelas mãos e não saberemos o que fazer. Não saberemos o que fazer. Então, queridos, peçamos a Deus sabedoria. Somente Ele, queridos, pode nos dar sabedoria nesta provação. Somente Ele. Eu quero, queridos, encerrar as minhas palavras dizendo: permitamos-nos sermos moldados por Deus em meio a esta prova. Peçamos sabedoria ao Senhor, que a todos dá de boa vontade. Que as autoridades governamentais se permitam serem moldadas por Deus em meio a esta aprovação, e que eles não confiem na sua própria força, no seu próprio braço, mas que eles confiem no Senhor, que pode todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique esta palavra em nossos corações. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Senhor Deus e Pai, louvamos e adoramos o Teu nome. Bendizemos ao Senhor porque Tu és santo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela situação, ó Deus, do país, Senhor. Nós oramos não somente pelo Brasil, mas oramos pela situação da humanidade, Senhor. O Senhor tem visto, ó Deus, esta pandemia, Senhor. Esse novo coronavírus, Senhor. Ele chegou assolando, Senhor. Muitas vidas foram ceifadas, Senhor. Muitas vidas foram infectadas. E tantas outras estão sendo. Pedimos ao Senhor misericórdia. E, ó Deus, pedimos ao Senhor sabedoria, Senhor, para lidarmos, ó Deus, neste tempo de prova, para lidarmos, Senhor, neste tempo de escassez, Senhor. Santo de Israel, em nome de Jesus, enche de sabedoria, Senhor, o nosso presidente, Senhor, Jair Messias Bolsonaro. Enche aquele homem de sabedoria, Senhor, para que ele tenha palavras certas, na hora certa, pelas razões certas. Enche de sabedoria também, ó Deus, o nosso governador, Senhor. Ser com ele, dai também palavras de sabedoria. Ser também, ó Deus, com o nosso gestor municipal, doutor Luiz Sérgio, aqui de Tucano, Senhor, concede graça a este homem da sabedoria. Santo de Israel, e quanto a nós, Senhor, igreja do Senhor, nos concede sabedoria para lidarmos, Senhor, com tantas situações difíceis, ó Deus, que enfrentaremos, ó Deus, como igreja, Senhor. Dai sabedoria aos teus servos pastores, enche cada um da tua graça e do poder do teu Espírito. Pai, muito obrigado por este momento. Nós oramos agradecidos, certos que esta palavra, Senhor, abençoará muitas vidas. Oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.